Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali aqui. E hoje estamos aqui para falar sobre a primeira temporada de Only Murders in the Building, a nova série da Selena Gomez, que encerrou a sua primeira temporada essa semana. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo e deixa o seu joinha nesse vídeo. Only Murders in the Building é uma série de comédia dramática, digamos assim, que é protagonizada pela Selena Gomez, pelo Steve Martin e pelo Martin Short. Os três fazem um grupo improvável de pessoas que acaba se tornando amigo quando eles descobrem que aconteceu um assassinato no prédio onde eles moram, e aí eles decidem solucionar esse assassinato e criar um podcast de true crime contando, né, os passos que levaram eles à solução do tal assassinato. Então aqui a gente vai ter a Mabel, que é a personagem da Selena Gomez, que é uma garota aí, né, nos seus 20 e poucos anos, que se muda pra esse prédio, que é um prédio super tradicional de Nova York, que é o Arcadia, vai morar na casa da tia dela, e aí ela é uma pessoa muito misteriosa, ela tem um passado misterioso, ninguém sabe muito bem o que ela faz, ela é toda meio estranha assim, mas isso acaba atraindo a atenção, obviamente, do Oliver Putnam, que é um ex-diretor, ele é diretor de teatro e coisa e tal, e do Charles Hayden Savage, que é um ator de comédia que foi muito famoso anos atrás e que a carreira tá meio naquelas, né? Então, a carreira dos dois, tanto do Oliver quanto do Charles, estão meio paradas, assim, não tá acontecendo muita coisa, e aí a gente vai ver um pouco também desses problemas que eles têm passado, né? De alguns traumas que eles têm, de algumas questões que eles precisam definitivamente resolver pra conseguir, né, seguir em frente. Então, cada um dos personagens principais tem algum tipo de problema, de questão que não tá resolvida na vida, e eles precisam lidar com tudo isso. Nessa primeira temporada, que eu particularmente achei muito, muito boa, com certeza é uma das melhores séries que a gente viu esse ano. Os personagens têm uma química fantástica, os três atores principais, eles estão maravilhosos, então a gente tem tantas cenas que são 100%, né, comédia, uma coisa bem escrachada, enquanto, né, que tudo isso é bem mesclado com cenas um pouco mais sérias, com esse negócio do podcast, deles tentando solucionar esse mistério, né, encontrando pistas que vão levar eles pra verdade, né, e tudo mais. Eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre a temporada, então, com spoilers, então se você ainda não assistiu, eu vou contar quem matou o Tim Kono neste vídeo, então eu recomendo você pausar o vídeo e voltar depois. O que eu achei interessante é que no final das contas a gente tinha dois mistérios pra solucionar dentro dessa temporada. Não só a morte do Tim Kono, que é o que acontece no primeiro episódio da temporada, que é o cara que teoricamente se matou dentro do próprio apartamento no primeiro episódio, mas também da Zoe, que é uma amiga da Mabel, que também era amiga do Tim Kono, quando eles eram jovens, que caiu, né, do telhado do Arcadia e morreu. Então, com o passar dos episódios, a gente vai descobrindo que a Mabel tem muito mais a ver com toda essa história, né, muito mais conexão com tudo isso do que a gente inicialmente achava, porque não é que ela simplesmente conhece o Tim Kono, mas basicamente os dois mistérios, né, e enfim, o que acontece acaba estando ligado de uma forma ou de outra. Na verdade, a gente vai descobrir que o assassinato da Zoe foi responsabilidade do filho do Ted, que é o Theo. E o Theo, ele acabou empurrando ela porque eles tiveram uma briga, e daí ela tava com o anel dele, que o pai dele contrabandeava esses anéis e joias e tal. Ele puxa, e aí ela acaba caindo, e o Tim Kono viu, né? Então todo mundo acha, e a série levou a gente a acreditar, que quando eles prenderam tanto o Ted quanto o tio, a culpa, né, era deles, que na verdade eles quiseram silenciar o Tim Kono. E aí o plot twist é que não é isso. O Tim morreu por um outro motivo. E aí a gente vai explorar uma outra questão, que é a Jen, que é a atual namorada do Charles, que na verdade é ex do Tim Kono, e aí a gente descobre que ela matou ele, e ela envenenou ele, e enfim, né, porque ela é lelé da cuca. Basicamente essa é a explicação, ela é lelé da cuca. E na verdade eu acho que no penúltimo episódio, que é o episódio 9, já fica bem claro que ela é a assassina. Eu acho que, óbvio, eles poderiam ter dado um plot twist ali, ou alguma coisa do tipo, mas eu acho que já tava bem claro que era ela responsável pelo que tinha acontecido com o Tim, né? Porque, inclusive, a Mabel e o Oliver descobrem, tentam falar isso pro Charles, e o Charles não aceita, porque ele já tá meio revoltado, só que ao mesmo tempo ele foi ver ela e descobriu que ela mentiu pra ele, enfim, tem várias questões aí em volta de tudo isso. E aí o último episódio é basicamente ela confessando, né, o que aconteceu, e o Charles gravando a confissão dela, o que eu achei ok, né, tipo, achei um pouco, talvez um pouco preguiçoso essa resolução aí de tudo que aconteceu. E aí, no final, na verdade, tem um momento ali, uma luta, né, entre eles e ela, porque ela, enfim, decide que ela queria matar o Charles, já que ele solucionou o mistério, né, e ela, enfim, queria continuar fazendo as coisas dela,
Porque, na verdade, tudo foi extremamente premeditado, né? Então tem a história de que ela continuou tocando lá o instrumento dela para as pessoas acharem que ela estava tocando, mas na verdade era uma gravação dela tocando enquanto ela matava o Tim Kono e aí fugia. Então, enfim, foi tudo muito premeditado. E aí ela queria matar o Charles também, mas no final ela acaba indo presa e fica tudo bem. Só que a grande questão, né, da temporada é que a gente descobre que a Bunny, que é a síndica do prédio, foi assassinada e aparentemente armaram para cima da Mabel, do Oliver e do Charles para eles serem pegos no momento ali, né, num flagra, porque a polícia chega já pra prender eles, então assim, e chega assim, muita polícia. Então claramente alguém matou a Bunny, deixou ela na casa da Mabel pra Mabel chegar e, tipo, ficar com o sangue, né, tipo assim, porque o corpo dela teoricamente caiu em cima da Mabel, chamou a polícia e a polícia prendeu eles. E aí a grande questão é que a Cinda, que é aquela moça que tem podcasts que eles foram conversar, agora vai fazer esse podcast que é o Only Murderers in the Building, que seria só assassinos no prédio, e ela vai investigar isso que aconteceu. Eu suponho que isso seja a segunda temporada, que inclusive já está confirmada. Faz tanto tempo que eu assisti o primeiro episódio, eu tinha esquecido. E, na verdade, o primeiro episódio começa com essa cena do final do Oliver e do Charles descendo a escada correndo. A gente tem que pegar a Mabel, e a Mabel aparece toda ensanguentada, e, na verdade, na frente dela tem uma pessoa com um casaco tie-dye, que era pra gente achar que era o Oscar, né, que é o namorado da Mabel, que, na verdade, não era. Depois ela vira e é a Bunny e tal. Indiretamente, meio diretamente, a Mabel ajudou o Oscar a limpar o nome dele, né, já que ela foi responsável por encontrar o verdadeiro culpado pela morte da Zoe tantos anos atrás, já que o Oscar acabou sendo culpado por isso e o Tim não falou nada. Eu acho que ele vai acabar ajudando ela e talvez esse podcast pode ajudar, mas eu acho que talvez esse podcast possa atrapalhar também, né? Porque a Cinda, ela não me parece exatamente um tipo de pessoa muito confiável, né? Ela faz tudo pelo Ibope, pelos ouvintes. Então eu senti que pode ter alguma coisa assim, talvez eles tenham que ir contra o que o podcast tá falando e as investigações do podcast e fazendo as próprias investigações pra descobrir quem é que colocou a culpa neles. Mas a grande questão é, será que esse assassinato que aconteceu no final está conectado a tudo que aconteceu até então? Porque eles, teoricamente, derrubaram um império lá de joias contrabandeadas, né? O Ted, ele era ladrão de túmulos, então tirava as joias dos túmulos e vendia elas. Prenderam o filho do cara e ainda por cima prenderam a Jen. Só que a Jen, ela foi presa no último episódio. Não teria como ela ter planejado e executado tudo isso depois deles prenderem ela, porque ela também não sabia que ela seria presa na situação, né? Então não teria como ela ter deixado isso planejado. Então significa que tem que ter mais uma pessoa envolvida. Então será que tinha mais alguém envolvido nessa história que a gente não sabia? Será que as histórias vão ter conexão? As pessoas que teriam motivos são essas pessoas, né? O Ted e o filho dele e a Jen. E só. Por mais que no final, né, a gente tenha visto que as pessoas do prédio não eram muito fãs deles, né? Tipo, eles votaram lá pra eles serem expulsos e tudo mais, mas é porque eles estavam fazendo o podcast. Mas eu não sei se isso seria motivo suficiente pra você mandar alguém pra cadeia, né? Talvez você pudesse só criar um novo plano pra expulsar a pessoa do prédio. Então é isso, né? Fiquei um pouco confusa, então tô curiosa pra saber se as coisas vão ter conexão. Ao meu ver, acho que seria melhor se elas tivessem. Eu gostei do último episódio. Eu assisti os últimos episódios meio um seguido do outro, assim. Eu não fiquei tanto tempo pensando sobre quem poderia ser e tal, mas eu comecei a achar a Jen um pouco suspeita lá no episódio 7, quando ela fica tentando botar a culpa em outra pessoa do nada, tipo, um comportamento meio estranho, e ela tá me irritando também. Então eu tava do lado do Oliver e da Mabel nessa situação onde eles ficavam falando pra ela ficar quieta o tempo inteiro, porque ela tava dando muita opinião não solicitada. Então eu não tive tanto tempo de ficar pensando, será? Mas eu comecei a achar ela suspeita e tal. Só que eu achei que o último episódio, ele foi um pouco anticlimático nesse sentido, né? O 9º episódio foi mais impactante do que o 10. Então eu acho que talvez eles pudessem ter soltado os 2 últimos episódios juntos, né? Porque um complementa o outro, isso é óbvio. Mas eu acho que pra gente ter o impacto do final, teria sido mais legal talvez ter visto os 2 últimos episódios juntos, que foi como eu vi no caso, mas se você viu semana a semana, eu acho que o último episódio, ele ficou meio solto, né? Tipo, eu acho que ele ficou meio anticlimático nessa coisa dessa resolução e tal, e esse mistério que parece que foi jogado completamente do nada, por mais que ele tivesse construído lá no começo da temporada, eu acho que talvez a gente pudesse ter tido algumas lembranças no meio de que tinha isso, né? Que quando eles conhecem a Cinda,
ela, né, no final aparece ela narrando o podcast, que também é uma coisa, né, um foreshadowing do futuro. Não é um foreshadowing, é só o futuro mesmo, de quando ela faz o podcast dela, provavelmente pra investigar tudo que aconteceu ali, né, e que levou ao assassinato da Bunny, e, enfim, porque a Mabel, o Charles e o Oliver estariam envolvidos nisso. Mas eu acho que eles poderiam talvez ter dado mais pistas de que isso iria acontecer durante os episódios, sabe? Pra não ficar tão jogado no último episódio e tão anticlimático em relação a todo o resto. Mas, de qualquer forma, eu continuo achando que essa temporada foi excelente, foi muito boa. Eu acho que, com certeza, é uma das melhores séries que tem. Eu tenho expectativas altíssimas de que ela vai ser muito, muito reconhecida no Emmy no ano que vem, porque acho que foi uma temporada impecável. O Steve Martin e o Martin Short, eles são muito engraçados. O Steve Martin, assim, eu nem preciso falar, entendeu? O cara é um gênio, ele é muito engraçado, mas o Martin Short também é muito engraçado. E a Selena, tipo assim, o papel dela como Mabel é maravilhoso. Eu sou 100% vendida pra essa mulher, ela é maravilhosa, eu amo ela. Mas, assim, é muito bom ver ela atuando de novo, é muito legal ver essa personalidade da Mabel. Eu acho que ela é uma personagem muito legal, e quanto mais a gente vai se aprofundando na história dela, né, mais o episódio que a gente tem o filho do Ted Dimas, né, que é o Theo, que ele é surdo, então o episódio inteiro é quase sem falas. Eu gostei desse episódio, né, eles já tinham anunciado há um tempo que eles iam fazer esse episódio totalmente sem falas, né, um episódio praticamente mudo, só que o episódio tem legendas, né, tanto da linguagem de sinais que eles usam, quanto de, enfim, alguns momentos que às vezes eles sussurram, né, tipo uma coisa bem assim. Mas eu confesso que eu não gostei 100% desse episódio, porque eu gostei muito da ideia, mas eu acho que se a gente tivesse ficado só no ponto de vista do Theo nesse episódio, teria sido mais legal. Porque tem alguns momentos que a gente tem os outros personagens, e aí eu sinto que ficou um pouco forçada essa coisa deles não falarem nada, né? Então, óbvio, tem um momento, pra mim a cena genial desse episódio é o Charles e a Jen, eles estão jogando aquele joguinho de palavras, né, Scrabble, e aí eles estão flertando um com o outro, e eles estão escrevendo as palavras no quadro, né, no tabuleiro, e aí eles estão flertando um com o outro, depois eles saem, vão transar e tal. É fantástico. Essa cena, pelo amor de... Genial. É uma cena genial. Tem alguns outros momentos, principalmente acho que da Mabel com o Oliver, que eles estão... Tudo bem, eles estão lá investigando e tal, e teoricamente eles têm que ficar quietos. Mas acho que foi um pouquinho a mais, né? Acho que teria sido mais legal se de repente eles tivessem ficado só com esses momentos que os personagens estão sozinhos e não precisam falar, ou de repente só falando por mensagem, que acho que isso é, mano, incrível. E focado no ponto de vista do Theo o tempo inteiro, que daí, óbvio, né, pra ele a gente vê tudo sem o som e é maravilhoso. Então, achei muito legal a ideia. A execução ficou nota 8, na minha opinião. Não foi horrível, mas eu achei que poderia ter sido melhor. Acho que é legal porque os episódios são muito diferentes entre si. Um problema que eu tenho com séries de comédia em geral, e eu acho que eu já falei isso milhões de vezes, mas eu vou repetir de novo. Quando a série, ela repete muito, né? Ela tem uma formulinha e repete muito. Normalmente, esse tipo de série me cansa um pouco, né? Não que não seja bom, ou enfim, mas só não é pra mim. No caso de não é um tipo de série que eu consigo assistir, tipo, vários episódios de uma vez, que eu tenho uma hora que eu falo, ok, tá bom, entendi, é assim, essa é a formulinha, né? Então, não é o tipo de comédia que me agrada tanto. E aqui, a gente tem um episódio diferente do outro, nenhum episódio é igual. Então, eu acho que isso, com certeza, só enaltece ainda mais o fato da gente ter vários pontos de vista com o passar dos episódios, né? Então, tem um episódio lá, que eu acho que é o 8, que é o Fanfiction, que a gente tem meio que o ponto de vista dos fãs do podcast. É muito bom esse episódio, eu adorei esse outro ponto de vista, né? E eu gosto que a gente vai conhecendo esses outros personagens que são importantes pra história, e a gente vai vendo o lado deles, a história deles, e tudo isso ajuda a construir. Então, eu acho que isso traz um dinamismo muito legal pra série, deixa a série ainda mais gostosa de assistir, e, enfim, é só mais genial ainda. Gostei também que no final a gente teve a narração do próprio Tim Kono, eu acabei gostando dele, né? A gente começa a série com eles falando, o Tim Kono era uma pessoa horrível, ninguém gostava dele, e aí no final eu acabei apegada nele e triste que ele morreu. Gostaria que ele não tivesse morto. Porém, amei Mabel e Oscar. Meu casal, sim, eles são tudo. Confesso que eu preferi o Oscar de bigode. Estou com a Mabel, sou Team Bigode. E eu não sou uma pessoa que costuma achar o homem mais bonito de bigode, mas ele ficou mais bonito de bigode. Ele não ficou feio de jeito nenhum, entendeu? Esse homem é belíssimo. Mas, de bigode, ele tava, assim... perfeito. Eu espero que o Oscar tenha um papel muito importante na segunda temporada, porque quando ele parou de aparecer, em alguns episódios falava, cadê o Oscar? Vamos botar o Oscar aí. Eu espero que ele apareça bastante e ajude a solucionar esse novo mistério aí, e tudo que aconteceu na segunda temporada. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Quero saber o que vocês acharam de Only Murders in the Building e quais as expectativas para a segunda temporada. Então deixa aqui nos comentários, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!